A gente vê, a gente tem ouvido falar muito do sistema de freios e contrapesos, são frases, jargões que foram surgindo na nomenclatura política, que há 10 anos eram, pelo menos, desnecessários de serem popularizados, porque não havia um ferimento direto desse status democrático que o senhor, como eu falei no início, né? Vamos ter uma aula aqui com o professor, com o doutor e professor Ives Gandra Martins. Mas o que a gente sente é que pessoas que não foram eleitas, ou seja, que não receberam a confiança da população, estão, além de legislando, algumas vezes tendo ações diretas, como se fossem poderes, um poder executivo, algumas coisas que são assustadoras, e principalmente, acho que se tivesse acontecendo tudo isso, e na medida que a gente levantasse os temas, a população concordasse, na sua maioria, com essas decisões, entre aspas, a gente teria uma sensação de democracia, ou seja, não, mas peraí, o povo está concordando com o que essa instância da justiça está fazendo. E o que me parece é que isso está muito dissociado. A população, de maneira geral, ela vem descontente, vem criticando o STF, principalmente, há muitos anos, até anteriormente a esse embate direto entre, vamos chamar, os bolsonaristas e o STF. Por quê? Quando da cassação, do impeachment da presidente Dilma, quando da prisão do então ex-presidente Lula, e agora voltou a ser presidente Lula, a esquerda também se manifestou muito calorosamente contra o STF. Ou seja, é um poder que está se colocando acima dos demais e principalmente não agradando ninguém. Então está na contramão absoluta da democracia, que é o desejo do povo, que o senhor falou. Eu vou provocar aqui um assunto que a gente tem falado muito nesses últimos meses a respeito das liberdades individuais, liberdade de expressão, inclusive do direito de alguns deputados se manifestarem, que está sendo tolhido o tempo todo. E aí eu volto para aquela história dos freios e contrapesos. O Senado não deveria primeiro proteger a Câmara Legislativa, todo o legislativo brasileiro, desse tipo de arroubo que a mim parece autoritário e a muitos brasileiros parece autoritário, para que esse sistema funcione? E, na sua opinião, por que isso não acontece? Veja o seguinte, o sistema de freios e contrapeso é um sistema que, de rigor, foi certamente trabalhado a partir da Constituição Americana, dos fundadores, dos primeiros intérpretes, que eles foram chamados pais da... E é um sistema em que os 3 poderes se entendem numa Constituição de 7 artigos apenas, que é a Constituição Americana de 1787, mas é utilizado em todos os manuais de direito, mostrando que é um elemento de equilíbrio entre os poderes. Mas, de rigor, o que ocorre? Apesar da nossa Constituição ter sido muito clara de 88, e eu participei de audiências públicas, convidado pelos constituintes, até hoje mantenho um relacionamento muito bom com o relator da Constituinte, até porque sou membro do conselho que ele preside na Federação Nacional do Comércio, e ele é membro do conselho que eu presido na Federação do Comércio aqui em São Paulo, que é Bernardo Cabral, e aquilo que eu digo normalmente bate rigorosamente com o que ele também apresenta quando fala no conselho. O que ocorre? O que se pretendeu na Constituinte de 88 foi exatamente dar uma harmonia e independência do poderes absoluta. Porque nós vínhamos, durante toda a história da República, sempre com um poder dominando sobre o outro. Nós tivemos o período de 89 a 30, São Paulo e Minas decidiam, não havia uma federação propriamente aqui, e o executivo era o poder, não se falava em poder judiciário, entende? Que tinha uma importância.
De 30 a 45, vivemos uma ditadura. De 46 a 64, ganhou um perfil. De 64 a 85, tivemos de novo um regime de exceção, com uma diferença, que todos os ministros que eles indicaram eram grandes ministros, a ponto de Rubens Gomes de Souza, por exemplo, quando convidado para ser ministro, em 1967, o autor do Código Tributário Nacional, pai do direito tributário brasileiro, disse: olha, não aceitava porque achava que não tinha o notável saber jurídico que a Constituição exigia. Aliás, o Clóvis Bevilacqua, também quando convidado por Hermes da Fonseca... Desculpe interrompê-lo, mas é assim, parece brincadeira a gente ouvir isso, né? Não, mas vou mais longe. O Clóvis Bevilacqua... E hoje em dia, exato, e hoje em dia a gente fica ouvindo, o notável saber jurídico banalizou de uma maneira que reputação ilibada e notável saber jurídico banalizou demais. O próprio Clóvis Bevilacqua, que fez o Código Civil de 1917, entende? O Clóvis Bevilacqua também, quando convidado pelo Hermes da Fonseca, não aceitou, porque achava que não tinha notável saber. E realmente a expressão notável saber era diferente de notório saber. Inclusive, o Constituinte usa os dois. Notório saber é aquele cidadão que tem um conhecimento jurídico bom, mas ele é notório, quer dizer, todo mundo sabe que ele tem um conhecimento, entende? Agora, o notável é um cidadão que tem um conhecimento superior a todos aqueles que são conhecedores do direito. É um notável, um saber, e para o Supremo, o Constituinte colocou que não era um notório saber, só um saber que todo mundo sabia que ele sabia, mas um saber muito superior aos outros saberes. Então, se nós analisarmos toda a figura, os poderes sempre teve um poder, e principalmente o executivo, de tempos em tempos. Nós tivemos, no momento em que foi adotada a corrente da jurisprudência constitucional, essa corrente em que o poder judiciário tem o direito de atuar nos atos legislativos e corrigir um dos executivos, próprios sistemas parlamentares de governo, não que seja adotado irrestritamente, mas admite-se em determinados momentos que possa a doutrina ser utilizada, começou a ser utilizada no Brasil. E ao ponto que o Senado, evidentemente, que era o único que poderia examinar questões do ministro do Supremo, muitos senadores com processo no Supremo, deputados com processo no Supremo, a partir daí o Legislativo ficou silente. E o Supremo passou, indiscutivelmente, a ter uma atuação que eles entendem ser corretora na defesa da democracia. Eu entendo que a democracia se faz pelo povo, tenho admiração por eles, mas discordo nesse ponto dos ministros, e passaram a ser o superpoder, porque aquilo que cabe ao Poder Legislativo zelar, o Poder Legislativo não tem coragem de zelar, entende? E, a meu ver, com a interpretação que se tem, eu vi um programa do caríssimo amigo, eu tenho uma admiração, livros escritos com ele, diz Luiz Roberto Barroso, na Roda Viva, aqui em São Paulo, uns anos atrás, e que ele dizia o seguinte: não, nossa, é sempre a última palavra. Se for sempre a última palavra, o zelar pela competência perante o poder deixa de existir. Se o legislativo, se o judiciário invade a sua competência, pode decretar um decreto legislativo e diz: não quero, nós temos que a nossa competência não pode aceitar isso. O Supremo diz: não, quem vai dizer se vocês podem ou não zelar sou eu. A partir daí, 49, inciso 11, deixa de existir. Então, é nesse ponto que resta a minha grande divergência, entende, com os ministros supremos, a quem eu admiro, tenho livros escritos, e reconheço que no campo doutrinário, porque eu sou um modesto professor de província de direito constitucional, a minha posição vale para discutir aqui com um amigo, mas na prática a deles vale porque tem a força de prender pessoas, enfim, de dizerem que são os arautos da democracia, e não há o que fazer senão eu não ceder a minha interpretação, obedeço, porque nós estamos numa democracia, tem que se obedecer aos poderes, mas a minha capacidade de pensar, eu vou continuar pensando. Mas, no Brasil, o Instituto Vedem,
da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, declarou que o Brasil é uma democracia relativa apenas eleitoral, e no Brasil há presos políticos e há cerceamento da liberdade de expressão. Não sou eu que estou dizendo. Um instituto da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, especializado de medir a temperatura das democracias de todos os países do mundo.